Eu queria entender, pastor Marcos, qual que é a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito? O pastor pode nos ajudar a entender um pouco melhor? Queridos, é possível uma pessoa obedecer, pelo menos quando nós olhamos, né? É possível alguém, aparentemente, eu vou usar essa palavra, guardar o sábado. É possível esta pessoa, pelo menos aparentemente, não cometer adultério. É possível esta pessoa não matar, não roubar. É possível até esta pessoa aparentemente não idolatrar porque não faz imagens. E não apresentar o fruto do Espírito é perfeitamente possível. Aparentemente. Mas as aparências, diz o ditado, enganam, mas não enganam a Deus. Ao homem enganam, mas a Deus as aparências não enganam. E é isso, presbítero Williams, que nos faz pensar sobre a importância de deixarmos as obras da carne e darmos o fruto do Espírito. Vejam, queridos, a palavra de Deus, ela é decisiva. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, que coisas? Imoralidade sexual, quer dizer, vou dar um exemplo, por exemplo, o adultério é imoralidade sexual, né? Mas a prostituição também é, o sexo fora do casamento também é. Impureza, né? Impureza também, há vários tipos de impureza, desde você desde você comer coisas imundas, até mesmo você praticar o sexo fora do casamento, como nós já falamos aqui. Libertinagem, né, que é você viver em sensualidade. Idolatria, né, que não se resume a você fazer imagens, é tudo que tira Deus do primeiro lugar. Feitiçarias, que é o misticismo, e quando você procura explicações que saem fora da palavra de Deus, ou até vão contra a palavra de Deus. Inimizades, quer dizer, você criar antipatia, você criar divisão, rixas, brigas, né? Ciúmes, ira, discórdias, quer dizer, você só ficar discordando e ficar reclamando e ficar causando divisões, facções, né? Você criar grupos. Você veja, todas essas características chamadas de obras da carne, né? Invejas, bebedeiras, tá? Orgias e coisas semelhantes a estas. Então veja, aqui ele não engloba tudo. Aqui ele cita talvez as mais que estavam em maior aparência nos seus dias. Mas se você reparou, você pode ver, Jesus fala que a imoralidade sexual, ela não acontece só quando se consuma o adultério. Jesus falou que até mesmo quando você olha para uma pessoa e você cobiça ela no coração, mesmo sem ter acontecido nada, você já cometeu a imoralidade sexual. A libertinagem é um comportamento da pessoa, né? Mesmo se não tiver uma consequência, o simples fato de andar de um determinado modo, né, de um modo sem responsabilidade ou compromisso com os valores do reino, já traz
já traz maldições, né? Já é pecado. Idolatria, né, não é só fazer imagens, como eu comentei, é também você colocar qualquer coisa à frente de Deus. Tem que ser o primeiro lugar da tua vida. E assim vai, queridos. Você veja, todas essas obras, elas não se concluem só quando você transgride o mandamento, pelo menos a regra, mas ela começa no coração, ela começa de uma disposição para fazer o mal. Isto nos chama muito a atenção. Por quê? Porque assim como você vê aqui esta moeda, ela tem duas faces, mas ela é uma só moeda. No reino de Deus, biblicamente falando, também o fruto do Espírito é uma face da vida do crente, e a obediência aos mandamentos é a outra face. Porque a obediência aos mandamentos só pode acontecer, queridos, se e tão somente se a pessoa produz o fruto, produz frutos, como falou o pastor Misael. Ou, como está escrito aqui, repara só, o fruto do Espírito. Veja que está no singular, mas o fruto do Espírito. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu sou ciumento, mas eu não me iro facilmente, sou uma pessoa tranquila. Eu bebo, mas eu não adoro, não faço imagens. Eu não faço imagens, eu apenas gosto do cantor, do jogador de futebol tal, e eles são os grandes exemplos da minha vida. Eu tenho pôsteres deles, onde eles vão, eu vou. Eu não meço esforços para acompanhá-los onde eles forem. Então veja, queridos, isso é um raciocínio equivocado. Por quê? Porque não é que são vários frutos aqui, mas é um único fruto. Pense, a gente fez um convite, né, para este podcast de hoje, e colocamos no convite as pitangas. Pense nas pitangas. Você pode ver lá, um fruto é formado por vários gomos. O pastor Misael citou laranja. Uma laranja ela é formada por vários gomos também. E quando você fala em tangerina, né, ou pocã, ou bergamota, depende do lugar do Brasil onde você esteja, você vê que é um único fruto, mas ela é formada de vários gomos que podem se repartir. O fruto do Espírito é dessa maneira. Então não adianta eu ter um e não ter outro. Eu preciso desenvolver todas essas qualidades. Essas qualidades são o fruto do Espírito. E veja, elas são bem diferentes do que às vezes a gente pensa. Todo mundo ama presbítero Williams e pastor Misael, mas a palavra amor aqui é ágape. Ágape, queridos, vou ser bem sincero, é um amor que o dono é só Deus. É um amor que é o amor de Deus. O ser humano naturalmente não tem esse amor. Ele só tem quando ele serve a Deus, obedece a Deus e produz esse amor. Então, é possível ter o amor ágape somente quem serve e obedece a Deus. Olha que interessante, aquele que me ama, disse Jesus, guarda os mandamentos. Então veja como uma coisa é atrelada à outra. Este amor, o ágape, ele só existe se Deus der. Então não há este amor, o que é o fruto do Espírito, se não for dado por Deus. Por sua vez, alegria é uma palavra
que no original grego é chara. E olha que interessante, ela vem de duas palavras, charis, que normalmente é traduzida como graça. Veja, sem a graça de Deus é impossível ter alegria. E charisma ou charisma, que significa um presente da graça ou um dom. Alegria, queridos, ela só existe quando o Senhor Deus é a nossa alegria, é a fonte da alegria. Paz, eirene no grego, é uma paz que independe de você ter ausência de conflito. Para o mundo, paz é você não ter conflito, não ter problemas, não ter pressões. Aleluia! Mas a paz de Deus, do fruto do Espírito, é em meio às pressões, você estar tranquilo, em paz, porque você tem um Deus Todo-Poderoso que te guarda. A palavra seguinte, paciência, ou melhor traduzida, longanimidade. Macrotimia, ela pode ser definida como você passar por qualquer situação de cabeça erguida, pelo tempo que for, e enfrentando a pressão que for, sem ter variação, mas sempre com excelência. Que fruto belíssimo! Gentileza, ou algumas versões como a minha aqui vão trazer benignidade. O que é benignidade? Está diretamente atrelada essa palavra, restotes, a palavra seguinte, agatocine, que na minha escritura e na maioria das escrituras é traduzida como bondade. A benignidade ou gentileza é a bondade em ação. Bondade é a disposição sempre de fazer o bem. E a benignidade é a bondade, é o fazer o bem em ação. Continuando. Fidelidade. Fidelidade vem da palavra fistis, tá? Que ocorre 243 vezes no chamado Novo Testamento, sem contar derivados e variações. É uma das palavras mais repetidas, porque dela vem a palavra fé. Fé, ela pode ser um dom, o dom da fé. Fé pode ser eu ter a fé para a salvação, o crer para a salvação, mas esta fé é a fé que o Espírito Santo desenvolve. Nós só mantemos a fé quando o Espírito Santo desenvolve em nós fé. Uma vida de fé. E é impossível, queridos, nós termos uma vida de obediência se nós não tivermos uma vida de fé. O autor de Hebreus, ele fala assim: o justo viverá pela fé. Presta atenção nisso. Mas se ele recuar, não terei prazer nele, diz o Senhor. Ou seja, o viver pela fé, ou seja, crendo na palavra de Deus e não nas circunstâncias que nos cercam, exige obediência, exige atitude, porque quem recua não tem fé. Veja que uma coisa, presbítero Williams, pastor Misael e demais amados que estão nos acompanhando, se junta a outra, como uma moeda que tem duas faces, mas é uma só moeda. São inseparáveis essas coisas. Deus, quando ele transforma uma vida, ele transforma sempre de dentro para fora. Ele quer a obediência, mas é impossível ter obediência se não houver o fruto do Espírito. Mansidão não é você aceitar tudo passivamente. Pelo contrário, a palavra
prautes, ela indica, na verdade, uma força gentil. Ou seja, você tem força, você tem firmeza, mas com delicadeza. Então não é você aceitar passivamente, mas é com muita coragem e força você dar o exemplo e o testemunho. Domínio próprio, tá? Domínio próprio. Uma palavra difícil, encrateia, né? Que significa maestria ou domínio. Olha só, ela vem de uma preposição em, que significa dentro, né? Ou no âmbito interior, que opera de dentro, e a palavra kratos, que significa poder. Poder que vem de dentro. Então, a ele sejam glória e poder. Poder é kratos, para todo sempre. Amém, segundo diz o Apocalipse. Esta palavra domínio próprio é uma palavra ligada à disciplina. Disciplina é, sobretudo, obediência. Disciplina é, sobretudo, render-se, entregar nas mãos de Deus. Então, o domínio próprio é o fruto que o Espírito Santo produz quando nós obedecemos e entregamos nas mãos de Deus. Então, vejam, queridos, esses são os componentes do maravilhoso fruto do Espírito. Quando você dá o fruto, repare, não há lugar para a obra da carne. Não há lugar para a obra da carne. Isso é essencial, porque quem pratica, vive e se mantém na obra da carne não herdará o reino de Deus. Agora, se vocês analisaram direitinho essas obras da carne, cada uma delas, amados, transgride um dos mandamentos de Deus. Reparou nisso? Ou mais de um dos mandamentos de Deus? Você está percebendo que cada uma das obras da carne transgride os mandamentos? Idolatria. Mandamento é: não farás para ti imagem de escultura ou de figura alguma, não prostrarás diante dela, não lhes darás culto. Tá? Feitiçarias, mesma coisa, né? É um tipo de idolatria. Imoralidade sexual, não cometerás adultério, certo? Impureza, Deus estabelece o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. Vou citar alguns aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Iras, né? Iras. A gente pode se irar contra nossos pais, mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Nós podemos nos irar contra Deus, mas a Bíblia nos diz que nós temos que engrandecer o nome do Senhor no primeiro mandamento. Divisões, mas o mandamento de Deus, ele vai nos proibir de fazer o mal contra o nosso próximo, quando ele nos proíbe de matar, roubar, mentir. E você vê divisões, facções, discórdias, muitas vezes tem a ver com mentira. Então, amados, os mandamentos todos, até mesmo o lembra-te no dia do sábado para o santificar, porque é o único dos mandamentos que aponta para o Deus Criador. Ele, para que seja cumprido, ele nos exige que nós não tenhamos uma vida libertina, que nós não idolatremos, que nós não praticamos feitiçarias, certo? Bebedeiras. Então, cada uma dessas obras da carne, ela, quando realizada, ela implica na transgressão do mandamento. Agora, quando você pratica o fruto, você reparou que implica na obediência do mandamento?
Olha só, amor. O primeiro mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Mas, o que é amar o Senhor teu Deus? Jesus, ele falou que isto é um resumo da lei. Por quê? Porque diz respeito aos 4 primeiros mandamentos do decálogo, que são os mandamentos que falam sobre o nosso amor para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, né? Lembra-se do dia do sábado para santificar, né? E você veja, os 4 primeiros mandamentos, eles vão nos falar como nós amamos a Deus na prática. Porque amar não é um sentimento, amar é atitude. Agora, o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu adultério, eu amo. Se eu roubo, eu amo. Se eu mato, eu roubo. Se eu mato, eu amo. Se eu falo mentiras, eu amo. Se eu cobiço, eu amo. Veja, quando nós praticamos o fruto, nós obedecemos. Alegria. Como que eu me alegro no Senhor, se Ele é a minha força, se não obedecendo a palavra dEle? Paz. A Bíblia diz que aquele que obedece a sua palavra, Deus o conserva em perfeita paz. Então, queridos, assim, todos os itens, as obras da carne transgridem os mandamentos, mas o fruto do Espírito gera também obediência aos mandamentos.